Olá, agora vamos com a nossa aula de ciências, começando aí na página 145 de ciências. Mas antes nós vamos relembrar um pouquinho do que nós estudamos na outra aula de ciências. Na outra aula de ciências, nós falamos um pouquinho sobre a origem dos alimentos. Alimentos naturais, processados e ultraprocessados. Nós vimos que existem alimentos naturais ou in natura, né, que são aqueles alimentos retirados diretamente dos animais ou das plantas. Então, alimentos naturais ou in natura são alimentos retirados diretamente dos animais ou das plantas. Frutas, legumes, verduras, carne, ovo, leite. Alimentos processados são aqueles que já passaram por algum tipo de transformação para receber conservantes, sardinha em lata, milho enlatado. E alimentos ultraprocessados são aqueles alimentos produzidos completamente nas fábricas. Biscoito recheado, refrigerante, sorvete. E vimos também alguns hábitos necessários para a manutenção da nossa saúde. Alguns hábitos que são necessários para que a gente tenha uma boa saúde, incluindo os hábitos que nós estamos, tendo que aprender agora, né? Eu acho que todo mundo já aprendeu. Passar álcool na mão, lavar sempre as mãos, tirar a roupa assim que chegar da rua. Estamos tendo que usar máscara, mas provisoriamente, depois não vai mais ser necessário. Mas alguns hábitos, como lavar as mãos, trocar de roupa, tomar banho diariamente, não entrar com o calçado dentro de casa, isso não é só por conta do coronavírus. Isso a gente deve manter para evitar também outros tipos de doenças. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o corpo humano. Vamos aprender algumas coisas interessantes sobre o corpo humano. Quando a gente fala de corpo humano, é muita coisa. Isso vocês vão estudar até o ensino médio de vocês, até vocês terminarem o ensino médio. Vocês vão estar falando sobre o corpo humano, porque não dá para aprender tudo de uma vez só. É muita coisa. O corpo humano tem várias coisas legais para a gente aprender. Então, acompanhando aí com o nosso marca-texto, primeiro parágrafo. Você sabia que o corpo humano é formado por diversas partes? E que são essas partes, trabalhando em equilíbrio, que mantêm o nosso corpo funcionando? Nessa aula, vamos conhecer mais sobre o corpo humano e como ele é formado. Parágrafo de baixo. O corpo humano é formado por diversas estruturas, como pele, os músculos, os ossos, os órgãos, entre outros. E cada uma dessas estruturas é formada por células, unidades que formam os seres vivos, com tamanho e funções diferentes. Embaixo, o nosso organismo, começa do O, no terceiro parágrafo, o nosso. Lembra, pausa o vídeo para vocês marcarem para não perder nada. O nosso organismo é separado em 3 partes básicas: cabeça, tronco e membros superiores e inferiores. Marca até inferiores. 2 linhas. Lembrando, gente, que é importantíssimo estar realmente marcando no livro. Não é só colocar o fone no ouvido e ficar ouvindo a aula, não. É preciso acompanhar com o livro, tá bom? Até porque vocês vão precisar ver as figuras também. Então, vamos lá. Olhando a figura que tem aí no livro, embaixo do que nós acabamos de marcar, nós podemos ver de que maneira o corpo humano é dividido. Cabeça, tronco e membros. Superiores são os braços e inferiores são as pernas. Então, aí na foto a gente vê bem. Cabeça, tronco, olha, que é aqui. E os membros superiores, os braços, e inferiores, as pernas. Lá embaixo, continuando a leitura. Na cabeça, nós temos os olhos, o nariz, a boca e as orelhas. Além disso, é nessa região que fica um importante órgão, o cérebro, que controla diversas funções do nosso corpo, como andar, correr e pensar. O
tronco é formado pelo pescoço, tórax, abdômen e costas. E os membros pelos braços e pernas. Então, repetindo. Cabeça tem nariz, boca, olhos e orelhas. Tronco, pescoço, tórax, abdômen, que é lá na barriguinha, e as costas. E os membros, que são os braços e as pernas. Na outra folha, começando aí na primeira linha. O nosso corpo começa do O. Faz o pontinho aí. O nosso corpo tem a presença de um esqueleto que ajuda na sustentação, movimentação e equilíbrio do corpo. Marca até equilíbrio do corpo. É através dele, por exemplo, que conseguimos ficar em pé. Esse esqueleto é formado por um conjunto de ossos e cartilagens que atuam também na proteção de importantes órgãos, como o cérebro e a medula espinhal. Aí nós temos uma foto do crânio que protege o cérebro. O crânio é aqui, ó, nossa cabeça, o ossinho da nossa cabeça que protege o cérebro. Aqui, ó, o osso que forma a nossa cabeça chama crânio e ele protege o cérebro. A coluna vertebral que protege a medula. Aí nós temos a fotinho, fica bem legal para vocês verem, mais fácil. Olha aí no livro. O desenho da coluna vertebral, esses ossinhos, que estão protegendo o que está aí dentro, que é a medula. Se vocês botarem a mão aqui atrás, vocês vão sentir esse ossinho do meio, daqui, ligado aqui na cabeça, até lá embaixo no bumbum. O nosso esqueleto é dividido em axial e apendicular. O primeiro é a parte central do nosso corpo, formada pelo crânio, coluna vertebral e caixa torácica. O segundo é formado pelos membros superiores e inferiores e pelas cinturas escapular e pélvica. Muito nome difícil, né? Não se preocupem não, que a tia não vai pedir para vocês fazerem na prova esses nomes tão difíceis. Com o tempo vocês vão aprendendo melhor. Então vamos lá. O nosso esqueleto ele é dividido em axial e apendicular. Olha aí no desenho. Por isso que é importante estar com o livro. Olha aí no desenho. De um lado nós temos esqueleto axial. Esse que não está com os círculozinhos. Esqueleto axial. Aí nós temos o crânio, que é a cabeça, a caixa torácica, que é aqui, né, onde tem a costelinha. E a coluna vertebral, aqui atrás, onde a tia acabou de explicar. Do outro lado, esqueleto apendicular, gente. Está escrito axial aí, de novo, né? Foi erro de digitação, é apendicular. Nós temos a cintura escapular, tá aí circulado, tá vendo? Circuladinho aqui, ó. Cintura escapular, aqui, ó, no ombro. Membro superior, que são os braços. Cintura pélvica, que é lá no quadril. E membro inferior, que é a perninha. Então, a tia tá sentada, não mostrei pra vocês, mas vocês estão vendo bem aí no livro, né? Até porque eu tô gordinha, não dá pra ver minha cintura pélvica, não. Então, vamos lá. Cintura escapular, ó. Membro superior, que é o braço. Olha aí no desenho, vai olhando. A tia tá mostrando na ordem do desenho. Cintura pélvica, que é o quadril. E membro inferior, que é a perna. Lá embaixo. Começando aí a marcar na primeira linha. O nosso corpo começa do O. O nosso corpo também é formado por músculos capazes de contrair e relaxar e proporcionar movimentos ao corpo. Marca até o ao corpo, 2 linhas. Para que consigamos nos locomover, dependemos da ação conjunta dos ossos, músculos e articulações. Existem 3 tipos de músculos no nosso corpo. Vamos aprender um pouquinho, tá, gente? Ter uma noção de cada um. Músculo estriado esquelético,
músculo estriado cardíaco e músculo não estriado ou liso. Então, vamos lá. Embaixo, primeiro, o músculo estriado esquelético, começa do O. O músculo estriado esquelético é aquele que está preso aos nossos ossos, marca até ossos. Nosso esqueleto. Ele possui movimento voluntário, pois conseguimos controlá-lo. Então, ó, músculo estriado esquelético. Vocês falam que é carne. Ó, não é carne não, que a gente não tem carne não. A gente tem músculo, né? Todo mundo fala, ah, é carne. Não é carne, é músculo. Vamos chamar de músculo que é mais bonito. Vamos deixar a carne só pro boi, pra vaca, pro porco. O músculo que está grudado nos nossos ossos, né? Esse aqui que o homem vai lá e malha para ficar fortão. Esses músculos são chamados de músculos estriados esqueléticos. Esses que estão grudadinhos no nosso corpo. Agora vamos para o de baixo. O músculo estriado cardíaco, faz o pontinho aí para começar. No músculo. Reveste todo o nosso coração. Marca até o coração. Do músculo até o coração. Ele possui movimento involuntário e por isso não controlamos a contração, batimento do nosso coração. O músculo estriado cardíaco, ele está em volta do nosso coração. E quando o nosso coração bate, é porque ele está se contraindo involuntariamente. Você não pode controlar se o seu coração está batendo ou não. Ele simplesmente bate, até porque ele precisa bater para que o seu corpo funcione, né? Para bombear o sangue. Então, os músculos estriados cardíaco, o músculo estriado cardíaco, ele fica em volta do coração e é responsável, ó, pela contração, que nós não controlamos, ela é involuntária. Diferente do músculo estriado esquelético, né? Que a contração dele é voluntária. Quando, por exemplo, a gente faz uma ginástica e contrai os músculos. Embaixo, o músculo liso. Marca aí. O músculo liso está presente nos órgãos e vasos sanguíneos. Até sanguíneos. Pouquinho, né? E assim como o músculo cardíaco, possui movimento involuntário. A mesma coisa, só que ele não está em volta do coração, ele está em volta de outros órgãos. Lá embaixo nós temos uma fotinha, ó. Músculo esquelético, que está grudado no osso, no esqueleto, ó. Esquelético, esqueleto. Cardíaco, coração. E o liso nos demais órgãos, onde tem músculo também, com os movimentos involuntários que a gente não controla. Lá embaixo. O nosso organismo também é composto por órgãos e sistemas que trabalham para garantir o funcionamento do corpo. Dentre os sistemas, podemos destacar o respiratório, que é responsável, ó, pelas trocas de gases entre o corpo e o ambiente, ou seja, a respiração, e o circulatório, responsável pela circulação de gases e nutrientes através do sangue, né, que faz o nosso sangue passear por todo o nosso corpo. Lá na página 148, número 1, agora ó, esquece o marca-texto. Quais são as 3 partes básicas do nosso corpo? Vai escrever aí, a tia falou lá na frente. 2. Das funções abaixo, marque apenas a que não é realizada pelo nosso esqueleto. 3. Leia a frase. O é uma estrutura muito importante que protege o cérebro. Pinte a alternativa que substitui o espaço. Tem um espaço aí. Um desses 3 quadradinhos se encaixa nesse espaço. Verifica qual é e pinta. 4. Observe o desenho ao lado e pinte apenas as partes que representam... Ao lado não, gente, abaixo, tá? Perdão, o livro tá ao lado, mas é abaixo. Que representam o esqueleto axial. Esqueleto axial, cabeça, coluna vertebral e caixa torácica. Vocês vão pintar somente esse pedacinho. Olha lá no livro, que tem lá no livro mostrando, tá bom?
Na nossa última página, página 149, vamos lá. Número 5. Cite 3 exemplos de órgãos. Vai escrever 3 órgãos, o que você quiser. 6. O nosso coração é um órgão muscular muito importante. Por qual tipo de músculo esse órgão é constituído e qual é a sua função? Lembra os 3 tipos de músculo? Esquelético, cardíaco e liso. Vocês vão escrever aí qual deles reveste o coração, qual deles faz parte do coração e qual é a função do coração. Do músculo, né, que ele contrai. Número 7. Durante a aula de educação física, costumamos correr no entorno da quadra para aquecer os músculos. Nesse processo, estamos movimentando qual tipo de músculo? Ele apresenta movimento voluntário ou involuntário? Número 8 e última questão. Pesquise uma imagem onde o músculo estriado esquelético esteja em atividade. Cole a imagem no espaço. Tenta o máximo possível achar a imagem. Se não achar, escreve que não encontrou. Beijos!